Fala galera, quanto tempo que eu não faço um vídeo e isso que você até me perdoa pela minha demora. E, assim, eu lembro que num podcast eu falei que eu ia justificar a demora para responder, para gravar, mas assim, eu não vou garantir, né? Mas do último vídeo para cá tanta coisa aconteceu, muitas experiências aconteceram e eu tô arrumando agora para ir trabalhar. E aí, esses dias eu tava pensando num assunto. Eu falei, vou gravar um vídeo. A câmera tá torta, calma. Agora tá certo. Deixa assim. E esses dias eu tava pensando num assunto e eu não falei sobre, né? Eu queria gravar um podcast, talvez eu até grave falando mais. Mas eu quero ser bem breve aqui. Eu quero falar com vocês sobre decisão. Eu acho que é uma coisa que eu tenho pensado muito. Para mim, eu, Gabriel, sou uma pessoa muito indecisa para algumas coisas, né? Se eu tiver muita opção, cara, já era. E, tipo, quando eu vou comer num restaurante que é self-service e tem várias coisas para colocar no meu prato, eu sou muito indeciso para colocar alguma coisa. Então, normalmente, eu sempre coloco o que eu já como, que é arroz tropeiro, não, né? Feijão tropeiro, um salpicão, vinagrete, é uma coisa que eu já como, porque eu tenho medo de comer coisas novas e eu tenho dificuldade de decidir algumas coisas. Por exemplo, roupa. Eu já troquei de roupa, velho, 3, 4 vezes porque eu não decidi. Eu falei, pô, essa aqui tá melhor, não, essa aqui tá melhor. Essa lá tá melhor. Então, Deus abençoe uniformes, porque super prático, né? Eu tô literalmente me arrumando pra ir trabalhar, né? Mas eu quero falar sobre decisão. Eu tava pensando, né, sobre como que a gente toma decisão e como é difícil às vezes tomar decisão, como é complicado você escolher se é isso ou se é aquilo. E essa semana eu li em Provérbios, no capítulo 5, no versículo 21, que diz o seguinte, deixa eu abrir a Bíblia aqui para falar com você sobre, que vai ficar mais espiritual. Porque os caminhos de um homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele pondera todas as suas saídas. Eu estava lendo esse texto, falou muito no meu coração sobre essas decisões, sobre essas escolhas, né? E assim, as nossas decisões, nossas escolhas, nossas opções de vida estão todas aí diante da gente, sabe? Se você vai cursar um curso, se você vai cursar outro, se você vai conversar com alguém ou vai conversar com outra pessoa, ou conversar com ninguém, se você vai ouvir tal música, se você vai ouvir outra música, se você vai no culto ou se não vai no culto. A gente tá aí, as diversas opções, todos os caminhos estão aí, sabe? Até o de servir ao Senhor e o de não servir ao Senhor. Todos esses caminhos são decisões que nós precisamos tomar, são escolhas que nós temos que fazer e, enfim, bater o pé e falar assim, não, eu vou fazer dessa forma, eu vou fazer daquela forma, são decisões que nós precisamos tomar. E você já parou para perceber que existem decisões que são muito mais difíceis do que outras? Existem decisões muito mais complexas do que outras? Óbvio que eu decidi se eu vou tomar meu café da manhã com café e pão e manteiga, do que eu sair, ir numa padaria, comprar uma coisa. São decisões mais simples de fazer. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas decisões mais profundas. Então, decisões sobre sua vida, seu ministério, sobre seu futuro, esse tipo de decisão, a gente tem que entender que elas estão diante do Senhor. E eu acho isso tão forte, que os caminhos do homem estão diante do Senhor. Então, o seu caminho, as suas decisões estão diante do Senhor. Eu gosto muito do texto que ele termina falando assim, ó. E ele pondera todas as suas saídas. O Senhor, ele vê as nossas escolhas. E eu acho isso tão profundo, que o Senhor, ele está ativamente. E eu preciso que você entenda que Deus não está no trono lá em cima, tipo, esperando você tomar uma decisão. Não, ele está ativamente te acompanhando no seu caminho e ponderando suas saídas, as suas escolhas, o que você faz aqui, o que você faz lá. E você precisa ter isso no seu coração. É uma coisa que eu tenho falado muito com meus discípulos nesse tempo. Que eu trago essa fala, coisa que eu falo assim, olha, você tem que tomar decisões, você tem que escolher coisas que colaboram com o plano de Deus para você, que colaboram com o que o Deus chama para fazer. Porque tem gente que tem tudo para dar certo, a última coisa que a pessoa tem é decisão. E aí não tem como. A pessoa tem que decidir se ela vai fazer X ou vai fazer Y, porque ela tem que compreender o que colabora com a minha vocação, o que colabora com o que Deus me chamou. Então, se você está em dúvida de alguma decisão que você tem que tomar, seja de escola, de faculdade, de curso, de trabalho, você tem opções, glória a Deus por sua vida, tem opção de trabalho, porque hoje o mundo está difícil, né? Mas se você tem opção, te dá um conselho,
vai pela opção que colabora com o seu chamado, que colabora com a sua vocação, aquilo que te instiga a viver, aquilo que Deus te chamou para viver. Então tem gente que Deus está chamando pro mercado de trabalho, cara. O cara vai virar um empresário gigante. E aí ele tem várias opções de emprego. Qual o emprego que ele deve escolher? O emprego que empurra ele pro lugar da vontade de Deus. Isso é tão, sabe? É básico, é básico. Só que às vezes a gente tem essa dificuldade de tomar decisão. A gente tem que entender que os nossos caminhos estão diante do Senhor, sabe? E tem um texto em Salmo 103. Fez conhecido os seus caminhos a Moisés e os seus atos aos filhos de Israel. Eu gosto muito disso aqui porque Deus, ele tem um caminho, cara. Deus tem uma escolha, Deus tem uma decisão. E ele fez isso disponível para Moisés. Eu gosto esse texto que Deus falou muito comigo quando eu li isso, Salmos 3, de que Deus, ele tinha caminhos, ele tinha escolhas, Deus tinha as decisões, e ele mostrou isso a Moisés. Ele deu essa instrução a Moisés. Falou: Moisés, faça dessa forma. Moisés, corra essa corrida. Moisés, cumpre essa briga. E às vezes a gente falta esse tipo de decisão porque a gente tem essa dificuldade de decidir porque qual é a briga que o Senhor quer que eu cumpra, qual que é a guerra que o Senhor quer que eu entre, qual que é a batalha que o Senhor quer que eu trave, qual que é? É a que colabora com o seu chamado, é a que colabora com a sua missão, é a que te empurra para viver o que Deus chamou para viver. Então, assim, você tá aí indeciso: Gabriel, não sei se eu vou cursar faculdade A ou faculdade B. Para pensar. Óbvio que você tem que orar, amém, querido? Ora aí, pelo amor de Deus. Mas para pensar, qual que me empurra pro propósito? Qual que é o caminho do Senhor para mim? E às vezes a gente não tem isso claro. Se você não tem isso claro, você tem que ter isso claro. Se você não entende, né, o que o Senhor te chama para fazer, eu acho que vou fazer um vídeo sobre isso depois. Mas viva isso, cara. Suas decisões precisam ser baseadas nos caminhos do Senhor. E quando eu falo os caminhos do Senhor, eu não falo apenas a igreja, a espiritualidade. Não. Eu falo os caminhos do Senhor para a sua vida. Quais decisões você precisa tomar para viver aquilo que Deus chamou para viver. Então, se você foi chamado para política, cara, se você foi chamado para o ensino, se você foi chamado para a esfera da igreja, seja qual esfera você foi chamado aí, não sei qual que é. Enfim, meu irmão, o que eu tô querendo trazer para vocês é isso, que as suas decisões e as suas escolhas, elas não precisam ser difíceis se você tem a presença do Senhor. Se você tem a presença de Deus, coloca tudo diante dela e fala: Senhor, qual colabora com a minha vocação? Qual colabora com o meu chamado? E a partir disso, você vive aí sua vida com decisões. Mesmo sejam decisões difíceis e escolhas complicadas, até de relacionamento, de trabalho, de faculdade, de família. Cara, o que colabora com a minha vocação? Quais são os caminhos do Senhor para mim? E lembrando, eu tô falando de caminhos aqui, de decisões, não apenas de a igreja. Porque às vezes a gente confunde muitas coisas, né? E a gente tem que ter isso claro no nosso coração. O que o Senhor me chamou para fazer. Então, antes de você tomar a sua decisão, tente descobrir o que Deus chama para fazer. Se Deus chamou para, sei lá, ser um influenciador na área do trabalho, ou ser um influenciador na área da arte, sei lá, irmão. O que Deus chamou para fazer? Quando você decidir isso, aí então você toma uma decisão. Não quando você decidir isso, né? Quando você descobrir isso, aí você toma uma decisão. Porque aí você vai estar no caminho que o Senhor quer para você. E no final das contas, você está com dúvida, lê a Bíblia. Lê a Bíblia e a Bíblia vai te transformar. Gente, é isso. Eu não sei mais gravar vídeo, não sei mais terminar vídeo. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado. Vou ver se eu edito isso hoje no meu horário de almoço. Deus é fiel. Tamo junto, galera.